Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então, Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Nesse dia que a igreja celebra São Cornélio e São Cipriano, o Evangelho hoje também, a primeira leitura que está na carta de São Paulo a Timóteo, Deus está fazendo uma recomendação para nós, que sejamos intercessores, que nós rezemos pelos outros e peçamos pelas pessoas, mas pedir o quê? Então, veja que no Evangelho, né, esse oficial romano que estava com esse servo, que estava prestes ali a morrer, ele vai diante de Jesus e pede, né, que Jesus cure aquele homem. Mas ao mesmo tempo ele se coloca numa atitude de uma pessoa que não é digna de pedir. Porque realmente, se nós formos olhar a nossa pessoa, a vida que nós levamos, nós não seríamos dignos mesmo de chegar diante de Deus para pedir alguma coisa. Quem somos nós para pedir alguma coisa? Pensemos na nossa vida, o que é que nós somos. Jesus, que é o eterno intercessor, como a primeira leitura também fala, ele sim, ele é digno, porque ele é Deus, ele pode pedir ao Pai, ele é santo, não somente santo, mas ele é o próprio Deus, e ele pede. Mas nós, quem somos nós? Mas é interessante que mesmo assim, Deus quer que nós peçamos. Embora nós não sejamos dignos, nem que Jesus entre na casa do nosso coração, mas nós podemos pedir. E aí vem a pergunta que eu falei antes, mas qual é o nosso pedido? É simplesmente por uma cura de alguém? É simplesmente
por aquela pessoa que está desempregada, para que ela arrume um emprego, é pouco. Esse pedido ainda é pouco. Deus quer que nós peçamos mais. Aí na primeira leitura, São Paulo diz, né, que Deus quer que todos os homens se salvem. O que é mais importante para Deus é a nossa salvação, é a salvação sua, é a minha salvação, é a salvação dos seus, é a salvação do seu vizinho, é a salvação daqueles que exercem autoridades, como na primeira leitura também está falando, que nós precisamos rezar pelas autoridades civis, pelas autoridades religiosas. É preciso pedir porque todos precisam chegar à salvação. E também por aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Se aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade, aí nós podemos dizer que somos nós. Nós chegamos ao conhecimento da verdade. Nós somos batizados. Nós pertencemos a uma igreja. E nessa igreja nós esperamos ansiosamente a vinda de Jesus. E ao mesmo tempo esperamos também que Ele nos leve para a eternidade. Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que é o pecado e a causa do pecado, o que o pecado causa na alma de uma pessoa, o pecado que nos leva à condenação eterna. Isso nós sabemos. Mas, meus irmãos, nesse mundo de Deus, tem pessoas que ainda não chegou ao conhecimento da verdade. E tem aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade e estão agora andando para o caminho da mentira e estão abandonando a verdade. Quantas pessoas na igreja que abandonaram a verdade e não querem nem saber mais de Deus? E outras que dentro da igreja, apesar de estar nela, semeia a mentira, para que aqueles que estão na verdade abandonem a verdade e comecem a caminhar pelo lado, se enveredando pela mentira. Achei interessante, esse dia uma pessoa, um seminarista, ele estava me contando que lá onde ele estuda filosofia, chegou uma moça, né? E essa moça foi estudar junto com eles, e a menina chegou assim, com aquele ar de piedade tão grande, com aquelas correntes de Nossa Senhora, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, Santíssima Virgem, com aquelas saias grandes, com uma piedade tão grande. Passado alguns meses, a menina não vai mais na missa, não quer mais saber de Deus. Vive uma vida assim, errada. Tinha o conhecimento da verdade, ainda que não fosse tão profunda no conhecimento da verdade. Mas hoje não quer saber mais da verdade. Ela baseia agora a vida dela no conhecimento humano desse ou daquele filósofo, não mais de Jesus Cristo. Passou a não acreditar mais em Jesus e agora acreditou nesse e naquele conhecimento que aquele filósofo pagão trouxe. Então, a vida dela está baseada agora nisso. Vocês estão vendo que na igreja e nesse mundo existe aqueles que ainda não conheceu a verdade, não conheceu mesmo, não tiveram a oportunidade, ou melhor, tiveram oportunidade, mas não se abriram a essas oportunidades. Quantos que na família, né, os pais não introduziram
esses filhos na vida cristã. Não receberam o batismo porque os pais não levaram, porque os pais não acreditam na Igreja Católica, não acreditam nos ensinamentos, não tiveram oportunidade. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, tem pessoas adultas com 30, com 40 anos que ainda não foi batizada, não conheceu a verdade, embora a verdade esteja batendo na porta todo dia. Mas existe também aqueles que estão dentro da igreja, estão se perdendo, estão se enveredando. Eu não vou nem dizer em outras verdades, porque verdade só existe uma. A verdade é nosso Senhor, a verdade é Cristo, Senhor. A verdade está em Deus, a verdade está na igreja. E estão caminhando na mentira, estão partindo para o lado da mentira. E o que é que nós, que encontramos a verdade, e graças a Deus nós estamos perseverando, será que nós estamos fazendo aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo, que é preciso erguer os braços e suplicar a Deus que essas pessoas não se percam, não venham a perder a salvação dada por Jesus Cristo quando Ele morre na cruz e pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Talvez nada. Às vezes a gente encontra os católicos rezando por bobagens, por pouca coisa. A mãe que deveria estar com os joelhos dobrados pedindo pela salvação dos seus filhos e pela perseverança dos seus filhos e seus pais também. E os filhos que deveriam estar pedindo pela salvação dos seus pais. Porque a nossa vida, ela é curta. Adianta a gente ter um bom emprego, ter uma boa faculdade e depois se perder? Olha o caso dessa menina que eu acabei de contar. Eu não estou dizendo que não é para rezar, para a pessoa ter uma boa faculdade, um bom estudo, um bom trabalho. Eu estou dizendo é que nós pedimos mais por isso do que pela necessidade maior, que é pela salvação dos nossos. Você alguma vez já pediu pela salvação do seu pároco? Do padre lá da sua paróquia? Ou você acha que nós padres não precisamos de salvação? Ou você acha que não tem padres que poderão se perder e ir para o inferno também? Acreditem, tem padres no inferno. E é uma verdade. Você pede pelo seu patrão, pela salvação dele, embora você seja indigna ou indigno, mas também não vamos ficar com essa falsa modéstia diante de Deus. Ai, Senhor, não peço, porque eu também não é isso não. Peço, crie vergonha na cara, como eu digo, mude de vida e peça, já que você acha que você não tem como pedir, porque você tem uma vida assim, então mude de vida e comece a pedir também, pelo seu patrão, pelo seu avô, pela sua avó, por aquele parente seu que está lá e o médico já disse, já desenganou. Você já pediu pela salvação dessa pessoa, que talvez tenha levado uma vida errada o tempo todo, e agora é a oportunidade dela se salvar. Ainda, nesses últimos momentos da vida dela, que ainda resta. E talvez você esteja pedindo pela cura dela, e Jesus está dizendo: por que você não pede pela salvação dela? Vai lá e fala para essa pessoa se ela não quer um padre para ela se confessar, para ela receber a unção dos enfermos. Nesses últimos momentos da vida dela, todos os homens se salvem. Lá no Pará, lá na ilha do Marajó, né? Aquele povo que vive lá nos ribeirinhos,
que às vezes não tem tanta oportunidade para um sacerdote estar lá e pedir também pela salvação deles. Você já pediu para que lá, nas florestas do nosso Brasil, que surjam padres, ali no meio dos índios, padres, mas padres celibatários, no meio deles, que possam sim celebrar a missa, porque surgiu vocações lá, porque aqueles missionários que chegaram lá, com a vida deles deram um exemplo tão bom, tão bonito, que aqueles irmãos, eles disseram, eu também quero ser. E aquelas irmãs, eu quero ser freira, eu quero dar a vida por amor a Cristo. E vai resgatando e vai salvando. Você pediu? Uma coisa eu sei. Quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, que ela mostrou o inferno e Lúcia viu, a partir daquele dia, aqueles 3 meninos mudaram de vida. Aí Nossa Senhora pede aquela oração, né? Rezem isso todos os dias, após a cada parte do terço, na hora que vocês rezarem o terço, porque vocês precisam rezar o terço. E aí Nossa Senhora diz, façam essa oração, ó meu Jesus, livrai-me, livrai-nos do fogo do inferno. Porque aí ela vendo tantas pessoas indo para o inferno, ela diz isso, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Olha o que Timóteo está dizendo hoje, que todos se salvem. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. E quantas que estão precisando? Nos presídios tem pessoas que estão presas, que estão pagando pelo mal que fez, mas não se arrependeram pelo mal que fez. E precisa se salvar. Aquelas mulheres que, quando a gente passa aí de carro na Dutra, nós vemos aquelas mulheres fazendo assim com o dedinho, e toda arrumadinha, para entrar dentro de um caminhão daquele, que não conheceu a verdade, e o caminhoneiro que não conheceu a verdade também, que para o seu carro e leva aquela mulher e já sabe um lugar e vão lá, e um se entregando a outro, e que se perdem, não conheceram a verdade, e estão morrendo sem encontrar a verdade. E para onde estão indo, meus irmãos? Se não encontrou a verdade, se não quis saber da verdade, se tiveram a oportunidade da verdade, e o que nós estamos fazendo? Pelo menos hoje, Jesus está pedindo que nós rezemos por elas. E que surjam pessoas que tenham a verdadeira coragem de se dirigir a essas pessoas. E com muito amor no coração, com muita compaixão no coração, possam trazer essas pessoas de volta. Eu me lembro que uma vez eu ouvi falando que tinha um determinado sacerdote, que ele ia nessas estradas onde ficavam essas mulheres vendendo o seu corpo. Aí o padre chegava lá, parava o carro, quando a mulher entrava, eles iam andando, ele pegava, colocava a mão no bolso e dizia, quanto é que é para nós vivermos o momento lá? É tanto. Ele pegava o dobro e dizia, toma aqui, ó. E agora vamos lá na missa, vem participar da missa junto comigo. E ali era a oportunidade para que a pessoa pudesse mudar de vida.
Eu não vou dar conselho para todo mundo fazer isso. Porque não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque a pessoa tem que ter uma vida de oração muito forte. Tem que saber muito bem o que está fazendo. Para depois, numa dessas andanças por aí, aí a carne pede, em vez de levar para a igreja, vai para outra, para o motel. Mas o que eu quero dizer é, veja a inspiração que esse sacerdote teve para salvar aquelas mulheres. Que Deus nos dê hoje a graça, então, de nós, quer seja na oração do nosso texto, já nessa celebração da missa que está acontecendo, eu já vou colocar no altar do Senhor por aqueles que não conheceram a verdade e que estão longe da verdade e os que estão esquecendo da verdade, colocar no altar. E durante o dia, nos sacrifícios que Deus vai oferecendo, porque Deus vai nos dando os sacrifícios durante o dia, é só nós prestarmos bastante atenção e ali oferecer como um sacrifício por aqueles que não conhecem a Deus. Por exemplo, vou terminar agora dando um bom sacrifício que você poderia oferecer no dia de hoje. Pare de ficar se queixando do calor. Você vê quando chega o calor, a primeira pergunta que vem quando encontra outra, ai, que calor! Não, está calor mesmo, não precisa falar para ninguém não, isso não é novidade, todo mundo já sabe. Viva o calor na paz do Senhor Jesus. E oferece, sem murmuração. Se é tempo de calor, é tempo de calor, então para que ficar falando? Esse dia uma pessoa falou bem assim, mas padre, ai, porque veio de batida, né? Aí o pessoal fica incomodado, porque está calor e veio de batida. Aí falou bem assim, ai, e está falando que vai chegar aos 40 hoje. Aonde nós vamos chegar? Eu disse, está calor, Deus, o que pode fazer? Vamos em paz. Aí depois eu fui lá para o confessionário, fiquei pensando, eu deveria ter dito assim, nessas murmurações todas, nós vamos chegar, eu sei aonde. Eu sei onde nós vamos chegar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.